Olá, hoje temos um novo vídeo. Nesse vídeo nós vamos seguir, a segunda parte de uma série de vídeos sobre o uso do Siesta, e hoje a gente vai fazer a sequência do cálculo que a gente começou no vídeo anterior, do cálculo de um nanôtubo de carbono 55, e nós vamos fazer alguns passos agora. A gente deixou no último vídeo o cálculo rodando, ele finalizou. Eu estou aqui na pasta do arquivo que a gente fez o cálculo. Se a gente der ls aqui, listar todos os arquivos aqui dentro, a gente vai ver que tem um arquivo output que eu coloquei o nome. Eu sugiro usar esse nome output mais um número, porque ele vai ser útil lá na frente, tá? Então, se a gente olhar aqui, deu um tail que escreve o final do arquivo, a gente vê aqui falando que finalizou, fim da execução, tá? E foi completado o cálculo. Mas só isso não garante que o cálculo deu certo. Então a gente precisa verificar algumas informações antes de dar um prosseguimento. Então a gente pode literalmente inspecionar o arquivo. Então a gente vai abrir o arquivo de saída no VI. Então basicamente o que o Siesta faz, ele reescreve o input que a gente já tinha feito. Se você verificar, nessa linha aqui, dump of the input data file, basicamente ele escreve o input que a gente tinha gerado no vídeo anterior. Então é uma cópia idêntica, tá? Então ele só reescreve o que está aqui. Isso é até bom para a gente verificar quais os parâmetros foram utilizados no cálculo. Então a gente consegue ter certeza do que a gente fez. Então, aqui a gente vê os 20 átomos, a gente consegue saber o tamanho da rede inicial que a gente colocou, a gente vê aqui o mesh que foi de 200, a gente vê o kgrid de 10, e as demais informações que na realidade elas estavam comentadas aqui. Tem o critério de força, a gente pode ver se esse critério de força foi satisfeito, e é isso aí. E depois disso aqui ele termina o input e começa a escrever diversas informações do programa, tá? Então a maior parte das informações aqui são técnicas. Uma coisa interessante é que ele roda esse cálculo com threads, com o OpenMP. Então ele vai fazer um cálculo em paralelo. Então ele identificou que a gente compilou em OpenMP e vai fazer o cálculo em paralelo, tá? Então tem diversas informações técnicas aqui do software, então não vou entrar em detalhes. Se a gente avançar um pouco mais no arquivo, eu estou rolando essa informação com o mouse, tá? Então é possível fazer isso. A gente vai observar aqui nesse ponto um warning, tá? Esse warning é normal. Toda vez que você faz um cálculo do zero e ele não encontra esse arquivo XV, é um arquivo temporário da execução, esse arquivo XV, eu posso abrir ele daqui a pouco. Ele mostra as posições do arquivo num passo intermediário, ou no final, quando ele termina o cálculo, ele também escreve esse arquivo. Então, como ele não encontrou, ele colocou esse warning aqui. Então isso aqui é normal ter essa informação. As posições dos átomos, se você prestar bem atenção, as coordenadas são diferentes das que a gente colocou, porque ela está numa unidade que chama Bohr, tá? Não tem problema, mas ele informa aqui as coordenadas, o tipo de sistema que a gente já tinha visto, que é uma cadeia. Ele resume as informações do input e aí começa. Então, nesse primeiro bloco aqui, ele vai começar o primeiro passo CG, que é o algoritmo que a gente utiliza para otimizar a estrutura, que é o gradiente conjugado. Então o primeiro passo é esse, tá? É o passo número 0. Então basicamente ele começa calculando, na realidade, só a densidade eletrônica que a gente está interessado, e aí a partir daí ele começa a fazer a otimização. Os vetores da célula unitária nossa, então são no eixo X e no eixo Z, o vetor é bem grande, e no Y ele tem esse valor aqui que é a periodicidade do nanotubo. Beleza, vamos passar aqui mais algumas informações mais técnicas. Uma informação interessante do mesh, a gente olhar aqui, a gente pediu que o programa utilizasse 200
mas por questões de subdivisão interna e alguns algoritmos de segurança que o programa tem, ele às vezes não coloca 200, tá? Então, o que ele realmente utilizou foi 230, mas para efeito de convergência a gente considera esse, tá? Então a gente aumenta ele depois mais um pouco e vê que esse número aqui vai alterar, mas no momento vamos considerar que é um cálculo como se fosse 200. Ele faz uma divisão inicial das energias que ele calcula com um chute inicial e vem para o ciclo autoconsistente. Então, nesse ciclo autoconsistente, a gente vê a energia de Conchan aqui, que é o que a gente quer, para cada passo que ele calcula, né? E a variação da densidade eletrônica em relação ao passo anterior. Então, ele dá um chute inicial, obtém uma densidade, faz modificações nessa densidade, obtém uma nova, calcula a energia de novo e faz isso sucessivamente. E aí, essa coluna aqui, que é muito importante, essa DD max, é a diferença do maior elemento do passo anterior com o passo atual. Então, quanto menor esse número, menos diferenças, né, nós vamos observar entre as densidades conforme o cálculo avança, né? Então a ideia é que isso aqui idealmente fique zero, mas não tem como, né? Também nem faz muito sentido a gente chegar no zero, porque dependendo do tipo de cálculo que a gente quer fazer, a diferença é tão pequena entre duas densidades dentro do nosso critério de convergência que não faz nem sentido. Uma outra coisa que nas versões mais recentes do Siesta a gente pode observar é a convergência das energias, tá? Então o Siesta também, antigamente ele convergia somente com a matriz densidade, agora também ele converge com as energias. Então uma coisa que é perceptível é que às vezes você tem a matriz densidade convergida, mas o cálculo continua porque as energias ainda precisam de um refinamento maior, tá? Então isso é uma característica nova dos cálculos mais recentes. E uma coisa interessante, se a gente olhar essa segunda linha aqui, escrito timer, né, ele dá quanto tempo gasta, né, o computador gasta para escrever uma dessas linhas aqui. Tá? Então, em média, 10 segundos. Então, tá um cálculo relativamente rápido aqui, né, para um notebook. Então, beleza, a gente vê que esse passo convergiu e a gente vê uma outra informação, né, que é o primeiro cálculo de forças. Né? Então, depois que você obtém a sua matriz de densidade convergida, você, né, consegue calcular os observáveis do seu sistema. Então, um deles aqui é a força. Tá? Então, a maior força encontrada em todos os átomos, né, no caso que é o módulo, né, da força, a componente de força, a maior que existe é essa aqui, 0,42. Lembra que o nosso critério de energia de força é 0,01 eletronvolt por angstrom, né? A unidade é essa aqui, que é nanonewton, né? A unidade no final. Então, esse valor aqui ainda está bem acima do que a gente quer, tá? Então, o programa, obviamente, ele verifica isso e fala, não cheguei no critério de convergência, vamos continuar o cálculo, vamos calcular a próxima densidade e mover os átomos na direção que as forças são minimizadas. Então, ele escreve umas informações aqui, né? A gente pode explorar isso depois. E vai para o próximo passo, né? E vai fazendo a conta. Tá? E repete essa conta, e repete. Né? A gente vê que nesse passo a força teve um certo valor similar. Não tem problema, isso é normal, é demorar a diminuir. De novo, a gente vê a mesma coisa, convergência da matriz de densidade, a força aumenta, é comum a força aumentar, geralmente ela aumenta para depois descer. Tá? O algoritmo vai descobrindo qual que são as direções em que você tem uma redução da força, só que esse algoritmo tem horas que ele fala, olha, essa direção que eu mexi o átomo, ela aumenta a força, então ele procura ir para a direção oposta depois. Então, mais um passo aqui a título de exemplo, convergência da matriz densidade, e a gente vê que a força voltou para o que a gente tinha antes, enfim, a força vai diminuindo. Vamos para o final, mais para o final, para a gente ver o último passo. Eu volto aqui com mais cuidado. Então,
passo 16, então, né, foram vários passos. Nesse passo 16, de novo a matriz densidade convergiu até mais rapidamente, se você perceber, foram só 6 passos, né? Então, conforme você chega na estrutura, na melhor estrutura possível, a matriz densidade também tem uma convergência mais fácil. Se você olhar o mesh aqui, ó, ele diminuiu um pouco, ficou mais próximo do que a gente pediu. Então convergiu e a força a gente vê, ó, 0,003 eletronvolt por angstrom. Então é uma força muito mais baixa do que a gente queria. Isso satisfaz o critério de convergência. Depois desse passo, então o cálculo é interrompido porque chegou na nossa meta, né, de força, no nosso critério de força. Ele escreve mais um pouco aqui, né? Ele escreve agora as coordenadas relaxadas no sentido de ter a força, né, entre os átomos, nenhuma é maior que aquele valor que a gente obteve ali. Ele escreve os vetores, tá? Escreve o módulo dos vetores. Nós vamos analisar esses números depois, né? E finaliza o cálculo. Então, esse é um cálculo normal. Então, tradicionalmente, né, é um cálculo que funcionou, que deu certo, que a gente obteve convergência. Em alguns momentos a gente não tem convergência no cálculo. Nesse caso, né, é um sistema que, obviamente, eu escolhi de maneira que a gente tivesse uma convergência garantida, né, um sistema conhecido e que tem um bom comportamento. Tá? Então, não foi escolhido à toa esse exemplo. Uma coisa interessante que a gente olha aqui, que a gente não explorou muito esse conceito aqui, é esse bloco dos pontos K. Então, quando eu coloquei a opção de um K-grid de 10 angstrom no input, a gente pediu para o Siesta, né, usar um algoritmo automático e calcular esses pontos para a gente. Então, basicamente, essa é a amostragem de pontos K no espaço recíproco. Então, na direção periódica, tem mais pontos do que nas direções não periódicas. Se a gente olhar aqui nessas duas linhas de baixo. Tá? Idealmente, o código, né, do jeito que ele é implementado, nem sempre ele acerta esses números aqui. Talvez a gente teria que colocar vetores maiores na rede para que ele acertasse esses números aqui. Mas idealmente deveria ter o número 1 aqui e aqui, e não o número 2. Mas a gente pode consertar. Então é um primeiro cálculo, é um cálculo inicial, não tem problema. Mas isso aqui já dá uma amostra para a gente de qual número que a gente tem que seguir. Então o 9 aqui ele já deu um valor razoável para a gente começar. Então o próximo cálculo a gente pode colocar um número maior que 9 de uma vez. A gente pode colocar, por exemplo, 11. Né? A gente vai explorar isso com mais detalhes ali na frente, tá legal? Então vamos sair do nosso output. Então tem uma maneira, né, mais simples e mais fácil de a gente verificar essa convergência. Se você parar para pensar, se você tiver com vários cálculos ao mesmo tempo, né, no caso de você ter um cluster, ter um computador para fazer vários cálculos ao mesmo tempo, é inviável você ficar manualmente inspecionando todos os passos todas as vezes, né? Principalmente quando você tem um cálculo que você sabe que tem uma convergência boa. Então, né, que nesse caso é um cálculo bem comportado, que você não tem que ficar vigiando ele tanto assim. Então, tem algumas palavras-chave, tem algumas coisas que nós podemos fazer para automatizar a nossa vigilância de um cálculo, né? Então, se a gente, por exemplo, quiser verificar se o cálculo está com as forças, né, diminuindo, se as forças estão convergindo, você pode usar o comando grep, né, que o comando grep ele procura uma certa palavra, vamos falar assim, uma sequência de caracteres dentro de um arquivo. Então, se você procurar grep constrained, né, no arquivo de saída, ele vai escrever todas as forças para a gente. Então, ó, aquelas forças que a gente viu, ó, 042, 043, 1.11, que foram aumentando, depois 047, a gente consegue ver todas. Ó. Então, se a gente olhar aqui, sendo que cada linha é um passo de cálculo, né, autoconsistente, então, conforme a gente viu lá, a gente vê como que se dá a dinâmica. Então, assim, com poucos passos, ó, na faixa aqui de uns 8 a 10 passos, a nossa força,
né, já caiu pelo menos, né, em relação ao inicial, caiu uma ordem de grandeza. Então é um cálculo que tem uma convergência muito rápida. Tem cálculos que você vai fazer essa conta aqui e vão ser centenas de passos. Então, no caso aqui é um cálculo bem rápido. Então o que a gente vê é que rapidamente, né, a força cai. Mas é uma coisa interessante é que no passo imediatamente anterior à convergência do cálculo, a força subiu bastante. Então o que acontece é que o algoritmo encontrou uma direção que a força aumentava e ele optou no passo seguinte mover os átomos na direção oposta. E aí isso configurou na minimização da força do sistema e a convergência. Tá? Então isso aqui é o andamento do cálculo. Você pode, se o cálculo for muito demorado, enquanto ele roda, né, enquanto ele está fazendo as operações lá, se você pesquisar esse comando aqui que a gente faz aqui, ele vai escrevendo e você consegue monitorar, saber se o seu cálculo funciona. Tá? Então, o Grep Constrained ele é uma das ferramentas que a gente usa. Então, esse aqui é para critério de força. Tem um que é para o critério de energia. A gente só fez um cálculo, mas a gente vai precisar disso, que é o Grep. Aí eu tenho que abrir aspas, pode ser simples ou dupla, total, né? Tem que ter esse espaço, tem que ter esse sinal de igual e o arquivo de saída. Ele apareceu só um número, tá vendo? Que é a energia em eletronvolt. Então, essa aqui é a energia final do sistema. Se você inspecionar o arquivo, você vai ver que só tem um total que tem essa cara aqui. Então é uma maneira de você pegar a energia final, tá bom? Então se você simplesmente apagar isso aqui, ó, vão aparecer diversas coisas que não vão te ajudar, tá? Então o único total que está dentro do arquivo que é útil é esse aqui. Um terceiro parâmetro que a gente pode monitorar são os vetores, saber se os vetores da rede, se eles estão convergindo, se eles não estão colapsando, né, se tem um andamento normal. Então se você fizer grep módulos e o arquivo de saída, você consegue visualizar todos os vetores em cada passo. Então no nosso cálculo nós optamos por deixar com que os vetores da rede sejam relaxados, sejam alterados de maneira a ajudar a convergência do sistema a encontrar o parâmetro de rede ideal, tá, para esse caso. Então, se a gente olhar aqui tanto no eixo X quanto no eixo Z, que é a primeira e a terceira colunas, então a gente consegue perceber tem pequenas flutuações, mas fica em torno de 19,9, quase 20, que é o valor inicial, muito próximo do valor inicial que a gente colocou, tá? Então eles tiveram um aumento na realidade, então isso é muito bom, quer dizer que esses vetores não colapsaram. Então provavelmente, né, o nosso nanotubo ficou isolado. A gente ainda vai conferir esses vetores, tá? Não se preocupe. Esse do meio aqui é o Y, que é o periódico. Então a gente vê que ele começa com esse valor, que é o parâmetro de rede que a gente colocou lá atrás, mas eventualmente no final esse valor aumentou um pouco. Esse valor aqui a gente ainda não pode confirmar que ele é o valor final, porque nós estamos em processo de convergência do cálculo, tá? Mas é de se esperar que esse número no final, né, a gente espera, tá? A gente tem que ver o cálculo, que ele diminua um pouco. Mas como a gente utiliza a aproximação de GGA, pode ser que ele fique um pouquinho maior que o experimental. Tá? Isso é uma observação normal, que o GGA ele superestima o tamanho das ligações. Tá? Então é uma maneira de ver isso. Beleza. Essa é uma maneira, tá, tradicional, mais rápida de se ver todas essas coisas. Mas se você quiser uma maneira gráfica ou uma maneira mais rápida de fazer isso, eu criei um script, tá, em Python. Então você precisa do Python instalado na sua máquina e de algumas bibliotecas como o NumPy e o Matplotlib, que é para fazer um desenho, né? Eu criei esse script. Deixa eu ver se ele está aqui nessa pasta. Ele não está aqui nessa pasta. Eu vou copiar ele da pasta anterior. Copiei errado.
Isso. Esse script aqui, deixa eu ver se ele está certinho. É um script que eu fiz em Python. Então é importante que você tenha um matplotlib e o NumPy. Se eu não me engano, o subprocess é um pacote do Python que já vem instalado. Se for necessário, a gente pode fazer um vídeo à parte em como instalar esses pacotes aqui. Deixa eu só conferir se o script está funcionando. Tá, forças, energia, rede. Tá, beleza, ele vai salvar a figura. Esse script que eu fiz, ele faz duas coisas. Uma, ele gera uma imagem e ele também gera um arquivo .xsf. Eu vou falar o que é esse arquivo. Então, para executar ele, você digita Python e o nome do script. Então, você dá um Enter, ele demora uns segundinhos, isso. Ó, apareceu a diferença desses arquivos para esse, ó, apareceu um outro arquivo aqui. Então, a gente pode usar um programa para visualizar a imagem. No meu sistema aqui tem esse programa XView, é o visualizador de imagens tradicional. Então nele você consegue olhar algumas coisas. Então você vê a força, ó, a evolução da força naquele passo, tá? A energia total, eu coloquei ela para 0 para poder comparar com os outros passos. Então a gente quer ver a convergência da energia total. O parâmetro de rede, né, que flutuou um pouquinho, né? O A, B e o C. Esse aqui é o do eixo X, esse é o do eixo Y, esse é do eixo Z. Então, se você reparar bem, esses desenhos aqui estão praticamente idênticos, né? E esse que está um pouquinho diferente. Então você vê que o vetor periódico ele sofreu uma pequena oscilação, mas depois ficou estático a partir de um certo momento. Então isso mostra para a gente um pouco, né, como que o sistema evolui. Então esse aqui ele faz esse desenho, tá? Beleza. Um outro detalhe é que esse script ele lê um arquivo do tipo out asterisco. Então, se você escrever out alguma coisa, um número, igual eu escrevi output, né? Se eu der um ls out asterisco, ele escreve esse único arquivo. Então, é possível alterar isso nesse script, mas não vou perder tempo com isso agora, não é o nosso foco, tá? Mas é possível fazer pequenas alterações nele, né, em alterar ele. E isso é muito bom. Outra coisa que esse script faz é escrever esse arquivo aqui, o arquivo xnanotube.xsf. Tá? O CS também com uns programas, uns pacotes, que você pode compilar e ele faz isso. Mas eu decidi fazer esse script em Python para facilitar. Então ele junta duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então ele faz isso, a imagem, e faz esse arquivo também. Esse arquivo basicamente é transformar o arquivo .xv. Vamos ver como é que é esse arquivo .xv. Aqui não ficou legal. Então vamos tentar ver ele aqui no VI. Deixa eu ver se ele vai ficar melhor. Não abriu, eu digitei alguma coisa errada. Xnanotube. Cadê? É X. Xnanotube, XV. Deixa eu diminuir um pouquinho essa. Eu vou voltar o tamanho da fonte, mas se você olhar, basicamente é um arquivo com várias colunas de números, sendo que a gente tem aqui o identificador, que é o átomo número 1, tem aqui também o número atômico. Aqui, se você olhar direitinho, são os vetores, mas está vendo que ele está estranho, né? Os vetores aqui tinha que estar um número em torno de 20, 19, 20. É porque ele está nessa unidade de Bohr. Então é por isso. Então isso atrapalha um pouco a nossa visualização desse arquivo. Isso é uma opção dos programadores, então eles escolheram isso. Aqui tem 20 átomos, né? E vem as posições dos átomos. Mas o que são essas colunas em branco? Basicamente são os vetores de velocidade. Só que o nosso sistema não está em movimento. Então a velocidade tem que ser zero, né? Então por isso que é tudo zero. Esse arquivo não é útil para a gente fazer análise. Mas o arquivo XSF é um arquivo que um certo programa lê. Então está meio bagunçado, vamos falar esse arquivo aqui, mas para a gente não importa muito visualizar ele dessa maneira, tá? A gente vai utilizar um programa hoje. Então se vocês entrarem aqui no Google e procurar Xcrisden, tá?
aparece esse site, que é o site desse programa aqui, né, para poder fazer visualizações. Deixa eu ver se ele tem aqui alguma imagem. Bom, a gente abre o programa aqui. Esse programa ele é fácil de instalar no Ubuntu. Se você digitar sudo apt-get install xChrisden, né, ele vai instalar esse programa. No meu caso, eu já estou com ele instalado. Ele vai falar que já está instalado. Então, antigamente ele era mais difícil de instalar. Ele não fazia parte dos pacotes do Ubuntu. Então, se você tem um sistema que é baseado em Ubuntu, né, igual eu utilizo o Linux Mint, você instala ele facilmente. E como que funciona o xChrisden? Você simplesmente digita xChrisden, né, e dá um Enter. Beleza. Ele abre essa tela aqui, tá? Não tem nada funcionando porque a gente não carregou nenhum arquivo. Então ele é muito similar ao xMakeMall nesse aspecto de abrir, tá? Então File, a gente vai abrir uma estrutura. A gente quer abrir um arquivo, por exemplo, vamos abrir um arquivo XYZ. Tá meio clarinho aqui, tá meio ruim de ler. Aqui ele já corrigiu esse problema. Se a gente abrir esse arquivo aqui, ó, xnanotube.xyz, vamos ver o que acontece. Tá vendo? Ó, esse arquivo aqui, eu não sei se o preto está muito bom de visualizar, talvez o preto seja um pouco melhor. A gente tem aqui o nanotube. Esse arquivo xnanotube.xyz é o último passo de otimização que a gente tem no nosso sistema, tá? Então, nesse caso aqui, o que acontece é que a gente tem a geometria, né? E não tem mais nada para fazer. Dava para a gente abrir ele também no xMakeMall. xMakeMall -f xnanotube xyz. Tá vendo? É o mesmo arquivo, tá? Mas por que utilizar o xChrisden? Para esse arquivo aqui é inútil, tá? Para esse arquivo aqui não serve. Mas para o arquivo xsf, a gente pode abrir também na linha de comando. Você vai digitar xChrisden xsf e o nome desse arquivo. Tá legal? Eu copiei e colei com o botão do meio do mouse. Se você der um Enter, ele vai carregar isso. Então, olha, ele já carregou uma coisa diferente. O que é isso? Ó, se você clicar com o botão esquerdo, você consegue mexer aqui. Ó, tá vendo que parece que tem o nanotube aqui, mas tá meio destruído isso aqui, não faz muito sentido. O que acontece é que esse programa ele consegue ver as informações periódicas. O arquivo XSF, conforme eu mostrei para vocês aqui atrás, ó, ele tem os vetores. Então, esse programa vai revelar para a gente, né, todas as informações da periodicidade e dos vetores do nanotube. Só que essa visualização aqui está horrível, né? Então a gente tem que mudar isso. Então a gente vem em Display, Unit of Repetition, e você põe lá Translational Asymmetric Unit. Então a gente, né, observa aqui, ó, que agora, ó, essa arredadinha que eu dei aqui, né, essa movimentação de translação, se o seu mouse tiver o botão do meio, você segura ele, você consegue mudar. Senão você pode apertando nesses botões aqui na direita. No mouse é mais fácil. No mouse, tanto você pode fazer isso de movimentar, quanto com a rodinha do mouse você pode dar o zoom. Legal? Então a gente vê que a gente tem a mesma geometria que a gente tinha antes. Tá? Então, beleza. Então a gente recuperou, né? É a mesma coisa que a gente estava observando antes. Deixa eu clicar nesse botão aqui, ele reinicia a visualização. E esse aqui centraliza de novo. Então, basicamente, o que a gente tem aqui, se a gente olhar com cuidado, é a caixa de simulação. Então, isso aqui é o tamanho dos vetores da minha caixa de simulação. Então, se você olhar, é uma caixa, né? É um paralelepípedo, né? Retangular, né? Então, basicamente, você tem uma periodicidade curta nessa direção do eixo do tubo e nas outras é bem grande. Mas tem como, o xChrisden não é só para ver isso. Ele serve para replicar a imagem, para a gente poder gerar imagens. Então, como que funciona isso? Display. Não é display, desculpa, é o Modify Number of Units Drawn. Então, aqui a gente consegue escolher quantas unidades você quer ver. Então, vamos no eixo Y, por exemplo. Eu quero ver 3 unidades. Update. E aí? Replicou. Tá? Então, lembra, o xChrisden é apenas para visualização e geração de imagens. Quando eu replico
esses átomos aqui, eu não consigo salvar um arquivo, pelo menos ainda nessa versão, né, até onde eu já olhei, não é possível você salvar esses átomos replicados aqui para um arquivo, tá? Então, se você precisar replicar, tem que fazer de outra maneira. Isso aqui é apenas para visualização, mas facilita muito. Então, ele replicou aqui, ó. Então, eu consigo ver perfeitamente o nanotubo, tá? O que mais que a gente pode ver com isso aqui? A gente pode, por exemplo, replicar no eixo X uma vez, né? Botar 2 unidades aqui. Update. Aí você consegue ver. E aí, isso é interessante porque a gente consegue medir, eu vou fechar essa tela um pouquinho, a distância entre os átomos. Então, essa caixa de simulação está atrapalhando um pouquinho a visualização, mas serve para a gente ter uma medida de como as coisas funcionam. Eu vou desligar ela aqui, você vem em Display, Crystal Cells, você pode tirar. Tá vendo? Ficou mais fácil, né? Então, nesse caso, eu vou pegar, eu vou aumentar essa tela um pouquinho, eu vou pegar um átomo de uma borda, eu estou tentando movimentar aqui que está um pouquinho difícil. Eu vou pegar um átomo de uma borda e de outra. Então vamos medir aqui, distance. Vamos pegar esse átomo aqui até esse aqui, deve dar. Então tem os átomos aqui. Eu preciso clicar nesse botão Next. Não, Next não, é Done. Eu clico em um átomo, clico em outro, Done, quer dizer, eu terminei. Ele dá a distância, ó, 13.4454 angstrom. Então, beleza, é isso que a gente quer. Essa distância ainda está um pouco grande. Vamos refazer essa conta com o átomo de baixo. Clique em Next. Então vai ser desse átomo até esse. Melhorou um pouco, né? A distância ainda está meio diagonal, né? Mas a diferença é pouca. Done. 13.1, então em torno de 13, né? Na pior das hipóteses, 12 angstrom. Então, isso aqui, gente, é uma maneira mais fácil, tá? Tem como fazer uma maneira numérica para a gente obter essa distância aqui. Mas isso aqui é para você ter uma estimativa, para você ver se você está dentro de uma zona segura. É possível fazer um cálculo que dê um número exato, tá? Mas aqui é uma distância aproximada para a gente saber se a gente está muito fora ou não do que a gente quer. Você pode medir ângulo, você pode medir diversas coisas, tá? No outro eixo, as distâncias foram as mesmas. A gente pode também desenhar. Eu vou reduzir um pouco aqui esse eixo Y para ficar mais fácil de desenhar. E no Z também, né, a gente vê a mesma coisa. Então, o nosso cálculo, na realidade, ele não é um nanotubo isolado, ele é um conjunto de nanotubos, né? Se eu for replicando aqui, ó, vou diminuir esse. Se eu replicar o X e o Z, é isso que a gente tem infinitamente, né? Distribuição infinita de nanotubos, tá? Só que eles estão longe o suficiente do outro de maneira com que eles tenham uma interação mínima entre eles, ou praticamente zero, tá? Então essa que é a nossa ideia. Então o legal do X-Crystal é isso aqui. Beleza. Então a gente consegue visualizar com o X-Crystal. A gente sabe da convergência, então a gente tem que continuar essa convergência, tá? Então, para finalizar esse vídeo, a gente vai olhar o arquivo de input, tá? Nesse arquivo de input a gente vai fazer uma alteração, que é nessa parte do kgrid. Então, onde tem essa opção kgrid, nós vamos inserir um comentário, tá? E a gente vai descomentar esse bloco aqui desse kgrid aqui, Monk-Rosbeck, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, a gente pode numa outra oportunidade explorar mais, mas basicamente eu quero melhorar a amostragem de pontos K do meu sistema, tá? Então basicamente o eixo X e Z eu não preciso informar isso, porque o que interessa está na direção periódica, que é a Y. Então eu vou colocar 1, eu vou colocar 0 aqui, porque quando o número é ímpar eu ponho 0. Aqui eu vou colocar 1 e 0. Então o meu cálculo vai ficar até um pouco mais rápido nesse caso. E nesse caso aqui eu tinha 9, se vocês lembrarem lá na saída, pode conferir depois, era 9. Eu vou colocar aqui um número um pouco maior que 9, vou botar 13, por exemplo, não muito grande. E aqui eu vou botar 0 também porque é um número ímpar, tá legal? Então
O resto eu vou deixar como tá. Todos os outros critérios estão ótimos, até o critério de força. Simplesmente eu vou rodar de novo o cálculo, tomando cuidado de colocar um outro arquivo de saída. Então eu vou colocar aqui Siesta, o input, que é no Notube FDF, output, cuidado que o Linux completa automaticamente. Eu vou botar o número 2 e vou colocar para rodar. Não sei se esse cálculo vai ser rápido. Acho que não será rápido. Dá pra gente acompanhar se você digitar tail-f e o output. Ele coloca aqui o acompanhamento. Deixa eu ver se esse cálculo vai demorar. Ele vai demorar um pouquinho. Eu vou interromper o nosso vídeo e daqui a pouco a gente retorna. Então, nosso cálculo acabou aqui agora. Então, vamos fazer ele funcionar, né, o nosso script, para a gente verificar se está dando certo isso aqui. Então, vamos rodar isso aqui. Funcionou. Vamos visualizar o arquivo de saída. Beleza. Então, assim, se a gente olhar direitinho, né, deu uma pequena modificação aqui. O primeiro é da força. Então a gente tinha esse pico aqui, a força caiu para o mínimo, de repente ela deu um valor enorme e caiu de novo. Basicamente isso acontece porque a gente melhorou nosso cálculo. Quando a gente trocou aquele 9 por 13, a gente consegue descrever melhor nosso sistema. E o que acontece é que o programa fala: eu achava que a gente estava numa situação muito boa. Só que na verdade não estou. Então é como se você melhorasse o cálculo e falar: não estou tão bem assim. E aí ele observa que as forças, né, vão oscilar porque os átomos vão começar a mexer, mas depois ele chega lá no nosso critério de força sem problemas, né? Aqui, se a gente olhar esse segundo gráfico aqui, é da energia total. Então a energia total no passo atual, que é o passo número 1, tá só de 0 a 2, mas aqui é o segundo cálculo que a gente faz. Então tem o cálculo 0 e o cálculo 1, né, vamos falar assim. Esse cálculo, a energia total agora, ela é menor do que a anterior. Menor por quanto? Por causa desse valor aqui, aproximadamente 0,010 eletronvolt. Então a energia total que eu já tinha antes não está muito diferente, mas diminuiu. Tá? Então a energia total, né, do meu sistema nesse momento ela é menor do que o passo anterior. E a mesma coisa a gente vê aqui com os vetores do sistema, né? Então os vetores do sistema estão convergindo, estão oscilando, mas, né, aqui é da primeira oscilação e depois ele vê que estabiliza em torno de um valor. O parâmetro em Y também. O outro em Z é idêntico a esse aqui. Tá? Então a gente vê que o nosso sistema está começando a caminhar para uma convergência. Só que ainda não é o suficiente. Vai ser suficiente quando alguma grandeza que a gente está interessado, ela pare de alterar. No caso, a gente vai começar a convergir a energia total. Então, eu preciso ainda fazer mais um cálculo para ver se o valor de energia total que eu tenho no cálculo novo, se ele vai variar consideravelmente em relação ao cálculo anterior. Aí eu vou saber qual que é a convergência. Então essa repetição que a gente vai fazer a partir de agora é o que a gente chama de convergências sucessivas, né? Então a gente converge um cálculo, depois converge outro, até a gente ver que a grandeza que a gente está interessado, ela não flutua mais. No caso vai ser a energia total. Tá? Então todo o cálculo inicial que você fizer vai ser dessa maneira, sempre dessa maneira. Primeiro a gente converge a energia total e aí a gente vê se as outras grandezas que nós estamos interessados, se elas também estão se convergindo. Então não só a energia, tá? Pode ser alguma outra grandeza do seu interesse, tá? Mas principalmente a energia total é a primeira coisa que você precisa fazer. Então vamos mexer de novo lá no nosso input. Você consegue ver aqui agora que está 13, né? Então vamos aumentar mais um pouco, tá? Eu ia botar 15, mas eu acho que 15 tem uma variação pequena. Vamos colocar aqui agora 17, por exemplo, 17 pontos, né? Nessa direção. Vamos ver o que acontece. Vamos colocar para rodar, tá? Eu vou interromper aqui o vídeo de novo e a gente volta daqui a pouco. Retornando aqui do cálculo, o cálculo finalizou e eu só queria chamar a atenção de uma coisa. O vídeo está um pouco grande, então para ganhar um tempo eu fiz a convergência,
tá? E se vocês olharem direitinho aqui, tem 7 arquivos de output. Acho que eu parei no 2 ou no 3 e fiz a convergência para vários cálculos. Então, para a gente ganhar um tempo aqui, eu fiz, tá? Eu vou colocar aqui do lado, eu vou escrever aqui agora, eu vou colocar aqui do lado os valores que eu utilizei para convergência, tá? Então eu fiz no total 7 cálculos e o último valor de pontos K que eu coloquei lá naquela parte se a gente olhar aqui, foi 33, tá? Então com esse valor a gente chegou num resultado razoável. Quer ver? Vamos verificar isso. Vamos rodar o nosso script. Rodou. Vamos verificar. Vai ficando mais lento, né? Com mais arquivos, então fica um pouquinho mais lento, mas é até rapidinho. Vamos verificar nosso vídeo, ó. Então, a nossa força convergiu, né, no primeiro. Então, os vários picos foram os diversos cálculos que a gente foi fazendo. A gente olha aqui agora, para cada asterisco do gráfico de energia, é um cálculo diferente. Então, o que a gente vê é que teve um valor mínimo, mas conforme a gente foi melhorando o cálculo, a gente observa que esse valor mínimo aqui, ele não é o valor que vamos falar assim, converge, né, que estabelece. Então, é possível aumentar o cálculo aqui? Sim. Mas se a gente analisar o valor da energia, a diferença de energia desses dois cálculos aqui é muito pequena. Então, na nossa escala aqui, talvez não consegue ver direitinho, eu vou mostrar para vocês ali. Os demais valores, né, convergiram aqui os tamanhos dos vetores. Então, vamos focar na energia aqui. Então, se eu executar aquele cálculo para a gente realmente ver os valores, né, do total, né, total, espaço igual, e o valor os nomes dos arquivos, perdão, a gente consegue olhar aqui exatamente os valores. Então, do último para o penúltimo, teve uma variação de 3 mV, tá? Então, isso no cálculo inteiro. Se você dividisse isso pelo número de átomos, então esse valor ia ficar muito menor. Dividir isso por 20, né? 3 mV dividido por 20, então ficaria ainda um número menor ainda. Então, assim, é uma variação, tem uma variação ainda, né, na casa dos 1000 eV, mas é uma variação bem pequena. Então, eu não acredito que se a gente melhorar ainda mais o cálculo, né, nesse quesito aqui, se isso vai funcionar, tá? Então, assim, com isso a gente, vamos falar assim, chega numa primeira convergência, né, convergência em pontos K, e eu acho que é suficiente para a gente interromper nosso vídeo hoje aqui. Eu sugiro que você tente fazer isso, né? Siga essa tabela de números que eu coloquei aqui para você repetir e chegar nos mesmos valores que eu cheguei, números aproximados, né? Isso varia com a precisão do computador. Então, eu vou finalizar aqui, né? No próximo vídeo a gente vai ver mais alguma coisa, mas o importante é entender isso, a convergência das forças e a convergência da energia total, tá? Que a gente vê aqui. No próximo vídeo a gente vai ver mais alguma coisa e vamos ficar por aqui hoje então. Tá legal? Então até mais.